aqui a abordagem bíblica à temática do discipulado, portanto com uma teologia bíblica. Mas o pastor Carlos, depois de o ter conhecido no Brasil, tornou-se uma pessoa de grande importância e referência para a minha vida. É um dos meus mentores e, portanto, eu adotei como parte da minha visão de ministério aquilo que é o diálogo permanecer. E vocês vão perceber isso, a importância disso, logo que o pastor Carlos começar a partilhar. O pastor Carlos é missionário no Brasil há mais de 20 anos, 25 anos, não é? Há algum tempo. Ele é pai de 4, ia dizer crianças, não. São todos adultos e líderes ou pastores. Está prestes a vir o 11º neto. E a esposa dele chama-se Pamela, ela vai estar por aí à hora do almoço. E estes irmãos têm estado a ministrar no Brasil, exatamente nesta área da formação espiritual. Ele é pastor de formação espiritual da primeira Igreja Batista de São José dos Campos. Trabalha com o pastor Carlito Paz. Portanto, ele é que modera a velocidade do pastor Carlito, não é? E que vai dando assim umas bandeiras e tal, para ele ir com cuidado. E ele faz isso comigo também, faz com mais 2 outros pastores, não é? No Brasil. E, portanto, damos muitas graças a Deus pela presença dele. E é mesmo um luxo poder ter aqui o pastor Carlos nesta campanha. É um prazer para mim estar de volta à minha 3ª visita aqui em Portugal. 3ª vez que eu venho aqui em Lisboa, 3ª vez aqui no seminário. E é uma bênção poder participar com aquilo que Deus está fazendo aqui entre os irmãos. Eu nasci em Miami, nos Estados Unidos, e aceitei a Jesus quando eu tinha 16 anos de idade, numa igreja batista, no sul de Flórida. Era uma igreja muito boa, uma igreja batista fundamentalista, muito rígida, uma igreja que ofereceu bastante graça na hora de aceitar a Jesus, mas não durou muito tempo a graça, aí foi a lei depois. Então começou bem, aí ficou um pouco mais duro. Muitos anos depois, acabei foi chamado para ser pastor daquela igreja da minha infância, quando eu aceitei a Jesus. Então, cheguei no Brasil em 1979, passei 8 anos no Brasil, na cidade de São José dos Campos, que fica perto de São Paulo. Plantamos uma igreja, fui chamado de volta para os Estados Unidos em 1987 e passamos 18 anos, eu e a minha esposa, nossa família, liderando a primeira igreja batista em West Hollywood, perto de Fort Lauderdale, Miami, naquela região do sul de Flórida. E 18 anos lá, liderando aquela igreja. E voltamos para o trabalho, o Ministério Permanecer. Fundamos o Ministério Permanecer no Brasil em 2005. E estamos de volta ao Brasil agora em julho de 6 anos. E nosso trabalho nós chamamos um diálogo com líderes sobre o discipulado e formação espiritual. Nós estamos tentando ter um diálogo com líderes como Paulo e outros líderes aqui, e alunos e qualquer pessoa que tenha interesse nessa questão de formação espiritual. E o nosso desejo é reavaliar a maneira que a gente tenta discipular as pessoas. Eu fui consagrado em 1976 e tenho trabalhado exclusivamente, tempo integral, liderando igrejas, plantando igrejas desde 1976. Então eu vivo todo dia com essa questão do discipulado e evangelismo, todo dia. Não tenho feito mais nenhuma outra coisa. Então eu tenho visto
todo tipo de estratégia que você pode imaginar. Eu conheço quase todos os líderes nos Estados Unidos que têm escrito alguma coisa sobre o assunto. E então eu tenho muito interesse em não criticar, mas avaliar o fruto, o resultado das nossas ideias, especialmente o fruto das minhas ideias e a minha experiência. Então, o que eu vou passar para vocês hoje de manhã é umas ideias sobre formação espiritual e discipulado, e nós todos aqui hoje de manhã temos uma convicção profunda que seres humanos podem receber hoje mesmo o perdão dos seus pecados. Amém? Amém. Nós pregamos com uma convicção enorme que Cristo crucificado resolveu de uma vez para sempre a questão da barreira que existe entre o ser humano e a santidade de Deus. Isso fica claro, não é? Você pode ir numa igreja Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, se é uma igreja evangélica, se é uma igreja que crê na Bíblia, você vai ouvir uma pregação que Cristo é suficiente para nos salvar e nos perdoar. Podemos ter muitas outras ideias diferentes, mas se você entrar numa dessas igrejas e você ouve a pregação, a oferta que a igreja vai fazer é que Deus só exige de nós fé em Jesus para a gente receber imediatamente o perdão e a garantia que a gente vai para o céu. Amém? Amém. Agora, isso para nós não parece grande coisa. Parece uma coisa óbvia, não é? Mas uns 500 anos atrás, aqui na Europa, não foi uma coisa assim, tão óbvia, tão fácil. Tinha uma briga feia sobre justificação pela fé. E nós temos um consenso entre as igrejas. As igrejas entendem que pregar Cristo e obras estraga o Evangelho. Se você misturar obras com Cristo crucificado, em vez de ganhar mais poder, você perde o poder. Nós pregamos a graça de Deus em Cristo. E isso nos dá um alívio tão grande. Por exemplo, imagine vocês, quem está trabalhando no projeto Esperança agora? Quem está trabalhando nesse projeto esse ano? Tudo bem. Vocês vão reunir, pela glória de Deus, um número enorme de igrejas portuguesas, no nome do Evangelho, porque nós concordamos que Cristo é suficiente. Agora pense no discipulado. Você acha que teria condições de reunir todas essas igrejas sobre o assunto discipulado? Seria muito mais difícil. Porque as ideias sobre discipulado são tantas. Agora, a ideia sobre Cristo crucificado é muito claro. É Cristo, e pregar Cristo crucificado, e a pessoa aceita Jesus, ela vai ser perdoada e ter uma garantia que ela vai para o céu. Mas quando se trata de discipulado, a confusão é muito forte. Agora, a minha pergunta para vocês, que eu vou tentar responder hoje de manhã, é essa pergunta. Se Jesus fez uma obra perfeita para nos perdoar, faz sentido para você que ele deixaria um discipulado confuso? Um discipulado solto? Cada um decide? Faz sentido? Ele faz uma obra perfeita que nós chamamos o Evangelho, e depois no discipulado ele fala, em português no Brasil a gente fala cada um se vira, né? Aquela ideia, assim, que eu não sei se tem essa expressão aqui, mas cada um faz o que você entende que seja o melhor. Ide fazer discípulo significa cria um programa,
escreve o material e vai em frente. A cruz é perfeito, uma coisa perfeita, mas o discipulado é uma confusão. E eu descobri no meu ministério que quando você usa a palavra discipulado, as ideias que as pessoas têm na sua mente são tão diversas, tão diferentes, que é quase impossível ter um diálogo sobre discipulado. Agora, se quiser piorar ainda mais, fala a expressão formação espiritual. Então, eu creio com todo o meu coração que Jesus deixou não somente a perfeição da cruz, mas Ele também deixou uma perfeição que é a base do discipulado. Da mesma forma que nós pregamos Cristo crucificado com tanta confiança, nós também precisamos discipular com o mesmo nível de confiança. E a razão por que as pessoas não sabem discipular é porque nós transformamos o discipulado num programa ou um processo. Em vez de o discipulado ser uma pessoa. O discipulado não é um processo, é uma pessoa. Cristo é o discipulado. Cristo em você, a esperança da glória. 1 Coríntios 1, versículo 30 diz que Ele é nossa justiça, que seria o Evangelho, mas também Ele é nossa santidade. Em Colossenses a Bíblia fala, Cristo é tudo, está em todos. Então, o poder do discipulado não é recurso, não é programa, não é inteligência. O poder do discipulado é Cristo em você. E tendo Cristo em você, você tem em você o discipulado. Agora eu entendo que essa maneira de falar é um pouco chocante, mas me levou 25 anos fazendo de uma maneira para descobrir que não deu certo. E eu tinha que mudar minha maneira de discipular pessoas, meu ponto de partida. Eu creio que nós temos nas nossas mãos duas perfeições. Uma delas é Cristo crucificado. E a segunda é Cristo em nós. E essas duas perfeições funcionam para fazer o Evangelho uma realidade na vida de cada pessoa. Então, quando nós trabalhamos para discipular uma pessoa, nós temos que trabalhar a partir de uma perfeição. Mas o que nós tentamos fazer é criar uma perfeição. Nós tentamos criar sistemas perfeitos. Nós ansiamos buscando um sistema perfeito. Da mesma forma que muitas pessoas tentam produzir sua própria salvação pelas obras, nós tentamos produzir o discipulado pelas obras. E o cansaço é o mesmo. O cansaço é o mesmo. Se você tentar alcançar salvação pelas obras, você vai estar em Romanos capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. No discipulado, quando você tenta criar um sistema que produz o discípulo, você está criando exatamente a mesma coisa. Você vai descobrir que nenhum sistema é capaz de modificar um ser humano e manter aquela pessoa santa, santificada,
Mas se você começar com Cristo como o discipulado, como a santificação, você pode trabalhar com a perfeição. Da mesma maneira que você prega Cristo perfeito na cruz, você tem que pregar Cristo perfeito no discípulo. Então, o ponto de partida que eu descobri que estava errado no meu ministério era eu estava tentando colocar dentro de crentes o que já está no crente. Em vez de começar dizendo para cada pessoa, Cristo habita em você, eu estava tentando colocar pedacinhos de Jesus nas pessoas, até finalmente esses pedacinhos de Jesus pudessem ser formados nelas e de repente elas poderiam ser uma pessoa santificada. Não, a santificação da pessoa habita nela. O que santifica é o Espírito de Cristo que já habita no novo convertido. Então, por exemplo, veja a mudança que acontece em mim agora entrando nessa sala com vocês. Se você tem Jesus como seu Salvador, como é que eu estou vendo vocês agora? Como é que eu vou avaliar vocês? Eu tenho que parar e perguntar quem aqui é batista, quem aqui é Assembleia de Deus, quem aqui vem de uma igreja renovada, quem aqui vem de uma igreja... Onde é o meu ponto de partida com vocês? Eu preciso de uma lista de doutrinas para ter comunhão com você? Eu tenho 60 anos de idade. Eu fui consagrado muitos anos atrás. E alguns de vocês têm menos de 1 a 2 anos na fé. Nós temos mulheres aqui, temos homens aqui. Onde é que vamos começar hoje um com o outro? Como é que eu vou fazer um relacionamento sem barreiras com vocês? Com todas as coisas que são diferentes nas nossas vidas. A minha ideia é essa. Se você tem Jesus em você, então o Rodolfo, o Marlon, eu conheci eles ontem, eu posso olhar para ele, e eu digo isso com toda a convicção. A qualidade do perdão que o Rodolfo tem é igual à minha. Amém? Amém. Em Cristo. A aceitação que ele tem com Deus comigo é igual. Se ele recebeu ontem e eu recebi 40 anos atrás, não faz diferença nenhuma. Perdão é perdão. Justificação é justificação. Mas na área de discipulado, eu fui ensinado que você, para ser um discípulo, é um processo que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. E você deveria avaliar a qualidade da vida espiritual da pessoa de acordo com a caminhada que ela fez. Hoje eu não faço isso mais. Agora eu vou explicar a avaliação que eu faço. Mas hoje eu entendo assim, que a qualidade do perdão do Rodolfo, do Marlon, é igual a minha. Mas também eu digo para vocês, a qualidade da vida cristã do Rodolfo e do Marlon também é igual a minha. Porque a vida cristã é uma pessoa. A vida cristã é Jesus. Então, entre eu e Marlon, ou eu e você, qualquer pessoa aqui, o que eu vejo agora em você é Cristo. E vendo Cristo, eu aceito você como tendo a mesma qualidade de vida cristã que eu tenho. Agora, a questão não é a qualidade da sua vida cristã. A questão é até que ponto você está cooperando com aquela vida. O discipulado é uma questão de cooperação com Jesus. Mas nós transformamos o discipulado em cooperação com o projeto da igreja.
nós transformamos o discipulado num projeto de mobilização. E discipulado não é mobilização. Discipulado é levar uma pessoa a cooperar com a presença perfeita de Jesus que habita nela. Essa pessoa pode ser mobilizada, mas ela não é mobilizada para ganhar o que ela não tem. Ela é mobilizada para usar aquilo que ela tem, ou viver Cristo que habita nela. Dá para pegar um pouco da ideia? Tá bom, então eu quero que você entenda que aqui não tem pirâmide. Eu não estou aqui em cima de um pirâmide de experiência, de conhecimento. Eu não estou aqui em cima de um pirâmide tendo o que você não tem. Eu sou um ramo na videira. A mesma videira que habita em você habita em mim. Amém? Então já somos iguais. Então, ponto de partida na pregação do Evangelho é igualdade. Todos nós somos igualmente pecadores. E Jesus morreu por nós. Isso é igualdade. E no discipulado nós temos que criar igualdade para o discipulado funcionar. Mas nós criamos pirâmides. E pirâmides são sepulcros, assim que fala. Nós criamos pirâmides e Deus quer vinhas. Nós criamos sistemas e Deus quer seu filho. Então, eu passei por todo esse processo durante todos os anos, fazendo de uma forma errada. E quando Deus me levou para fazer uma modificação, quando Ele me deu um novo paradigma dessa possibilidade, eu fiquei tão animado, tão livre. Porque quando você acha que o discipulado é um pirâmide ou um sistema, você tem que criar uma fábrica do discipulado. E você tem que manter a fábrica, você tem que alimentar a fábrica, você tem que fazer tudo. E como líder, você cansa. Porque quando as pessoas não... Você cria uma fábrica e o produto sai com defeito, dá dor de cabeça. Então todo domingo eu pregava cristianismo para as pessoas e toda segunda-feira o produto foi ruim. Então eu tinha que mudar alguma coisa. E aí Deus me levou para João 15 e me revelou a simplicidade do processo do discipulado através das últimas palavras de Jesus. Então eu queria ler em João 15 essas palavras de Jesus. E depois eu quero andar um pouco com vocês durante essa primeira parte hoje de manhã. E na segunda parte a gente também vai indo um pouco mais para Lucas, outro trecho. Mas também podemos depois ter perguntas e respostas e tirar dúvidas. Porque eu estou pedindo para você receber essas palavras e levá-las para o Espírito Santo que habita em você, para ouvir do Espírito Santo um sim ou não. Porque ele é o professor, não eu. Você ouve, leva, pergunta. E ele vai te afirmar ou não. Se ele falar não, então você vai ter que pegar o que eu falei, achar o sim. E cada um vai ter que assumir a responsabilidade, porque você vai discipular muitas pessoas na sua vida. E você vai discipular no projeto Esperança, talvez milhares de pessoas. E nós temos que ter uma certeza que vamos discipular essas pessoas de uma forma correta. João 15. É bom lembrar, enquanto estou lendo isso, que esse grupo que estava ouvindo essas palavras, seu discipulado foi assim. Foram chamados para seguir Jesus, para aprender a viver como Ele vive. Eles não foram chamados para ir para o céu. Eles foram chamados para aprender a viver como Ele vive.
Então, ser discipulado não é ir para o céu. Ser discipulado é viver aqui como ele viveu. Então, eles foram chamados pensando assim: eu vou seguir esse homem para aprender a viver como ele vive. Isso foi o conceito de um rabino naquela época. A ideia de um rabino era, se você foi escolhido para seguir um rabino, um professor como Jesus, você queria assumir a mesma maneira de viver que ele conseguiu viver. A ideia era de viver como ele vive. Então, para eles, o processo foi assim. Foram chamados, e aí começou um processo de contato contínuo com Jesus. Então, o primeiro discipulado não foi um curso. O primeiro discipulado foi contato contínuo com a pessoa de Jesus. É muito importante compreender isso. Contato contínuo com Jesus é o segredo do discipulado. Mas agora ele está dizendo que ele vai embora. Então, se contato contínuo com Jesus é a base do discipulado, e ele vai embora fisicamente, acabou o discipulado. Então ele tem que explicar para eles como é que o discipulado vai funcionar na ausência física dele, na ausência dele fisicamente com as pessoas. Mas ele fala em João 14 que o discipulado não vai piorar, o discipulado vai melhorar. Ele disse que eu vou embora, mas meu Pai e eu e o Espírito Santo, nós vamos fazer o quê? Morada em você. O Evangelho começa, siga-me, e termina, permanece em mim. De uma certa forma, siga e permaneça é a mesma coisa, mas permaneça é uma coisa mais íntima. Você não tem que competir com ninguém. Você não tem que dividir a presença dele com ninguém. Agora, você tem acesso, momento a momento, à presença perfeita de Jesus que habita em você. Então, discipulado é cooperação contínua com a presença de Jesus. Mas ele tinha que explicar para eles como isso ia funcionar. Então, ele usa a metáfora de João 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer o quê? Coisa alguma. Sem contato contínuo comigo, sem cooperação contínua comigo, sem a minha perfeita presença continuamente com você, você não pode fazer coisa alguma que Deus aceita. Então só esse versículo aqui seria suficiente para a gente parar tudo e perguntar como é que estamos discipulando pessoas. Sem contato com a minha apostila, sem ler o meu livro. Entendeu? Será que nós estamos trabalhando a partir do ponto de partida correto? Eu acho que ele está chamando a nossa atenção para a realidade que o discipulado depende exclusivamente dele. E outros versículos ele fala assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Para a mulher samaritana, ele falou: eu posso ser em você uma fonte de água viva jorrando.
Será que nosso discipulado combina com esse conceito? E no meu caso não foi, não estava. Então, tive que fazer uma modificação. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E aqui é um versículo que para mim define o discipulado da forma que Jesus quer. Quando ele fala, meu Pai é glorificado, meu Pai é feito visível e acessível pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Agora, quando eu aceitei Jesus, dar fruto era ganhar almas. Exclusivamente ganhar almas. Eu entendo hoje que ele está falando aqui do fruto do Espírito. Ele está falando aqui de uma vida, como a vida que ele viveu. E parte disso é ganhar almas. Mas é uma parte só. Mas sendo que o discipulado do movimento batista que me discipulou era uma visão de só ir para o céu e não viver o céu. Discipulado foi transformado em mobilização. Então tinha um monte de gente mobilizada, mas não vivendo nada do evangelho que Jesus descreveu. Entendeu? Então o que eu estou querendo que você considere hoje, sendo que vocês são jovens, iniciando nesse trabalho, muitos de vocês começando, e vocês vão ter muita influência, que você pense muito bem como é que você vai discipular pessoas. E eu passei por muita coisa para chegar nessas conclusões. Talvez foi necessário, não sei, mas talvez cada um tenha que passar por essas coisas, não sei. Mas eu entendo que existe a possibilidade de ter umas ideias, talvez, se não perfeitas, pelo menos ideias mais claras sobre o que é o discipulado. Por isso a gente criou o Ministério Permanecer. Nós trabalhamos no Ministério Permanecer com a ideia que Jesus é o discipulado. Então ele está no centro. Então Jesus é nossa vida. Jesus é minha vida. Se eu perguntar para você hoje, como está a sua vida? Qual é a resposta normal dessa pergunta? Se você perguntar para uma pessoa, como está a sua vida? O que é que ela normalmente descreve? Os problemas. Eu contei para a turma ontem que uma mulher veio fazer aconselhamento comigo no Brasil. E quando eu era pastor novo, ela não tinha audição boa. A pessoa chegava e eu ouvi só o suficiente para diagnosticar o problema e dar uma receita bíblica. Leia esse trecho, vocês resolvido o seu problema. Como se fosse um medicamento. Né? Toma isso 3 vezes, está curado. Hoje, quando alguém vem, eu começo um aconselhamento assim, eu falo para a pessoa, fala da sua vida. E essa mulher chegou e ela falou, eu falei, fala da sua vida. Ela falou, você tem tempo? Aí deveria já ter percebido que ia demorar. Então, 2 horas mais tarde, ela finalmente parou de falar. E eu o tempo todo ouvindo, chorando com ela, porque eu nunca ouvi uma história mais triste na minha vida. Abuso sexual, abandono, mentiras, agressão física. Nunca ouvi uma história mais triste. E eu pensei, se fosse eu já teria ou me matado, ou alguém. Eu nunca teria aguentado o que ela passou. E ela falando. E quando ela terminou, eu falei, irmã,
Eu nunca ouvi coisa pior. Em todo o meu ministério, nunca ouvi alguém passar por tanta coisa. Mas, irmã, posso fazer uma pequena correção naquilo que você falou? Um ajuste. Ela disse, claro, pastor, eu vim aqui para o senhor me ajudar. Eu falei, irmã, eu pedi para você falar da sua vida. E você quase falou nada de Jesus. Então a minha conclusão é, sua dor é sua vida. E até você mudar de vida, sua dor vai dominar você. Nós não somos pessoas que estão oferecendo dicas. Nós somos um povo oferecendo uma vida. E nós temos que levar a pessoa a compreender a diferença entre o que acontece no mundo e sua vida. Eu preciso ajudar você a lidar com o seu mundo. Mas sua vida é perfeita. Porque sua vida é Cristo. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você não faz uma diferença entre sua vida e o seu mundo, você faz confusão todo dia sobre a qualidade da sua vida. Se eu tivesse perguntado, quem aqui tem uma vida perfeita? Você ia sorrir para mim e dizer, ninguém tem. É porque a palavra vida para nós é a palavra que o mundo usa. Vida são circunstâncias agradáveis ou circunstâncias não agradáveis. E nós temos que entender que quem tem Jesus não tem falta de nada. No mundo terás, mas tende, eu venceu. Entendeu? Então você tem que fazer uma diferença em sua vida e seu mundo. E o que nós estamos tentando fazer é pegar o Evangelho e dar uma pequena reforma nas circunstâncias da pessoa. E enquanto eles estão sentindo melhorias, eles ficam na sua igreja. Mas se voltar mais problemas, eles acabam crendo que o que você ensina não funciona. E vai para outra igreja, que tem promessas maiores. Então nós temos que parar e repensar. Então nós recomendamos que você coloque Jesus no centro do discipulado. Agora, eu creio que o Espírito Santo coloca Jesus nesse lugar. Eu acho que o Espírito Santo não vai focar as pessoas no Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo vai focar as pessoas em Jesus. Porque a solução para seres humanos é um ser humano. O último Adão. A solução para nós é um ser humano. Tem que ser um ser humano. Nós somos seres humanos. E para a gente ser restaurado, precisa de um ser humano que sabe o que a gente passa, entende quem somos, e o Espírito Santo não vai criar uma segunda solução quando a primeira solução é perfeita. Entendeu? Então o Espírito Santo vai colocar Jesus exatamente nesse lugar. Ele vai colocar Jesus bem no centro do processo. Da mesma forma que Deus colocou Jesus na cruz. E nós pregamos Cristo crucificado, nós temos que pregar Cristo em nós, como o centro discipulado. E eu creio, para ajudar uma pessoa a viver Jesus, ela tem que vê-lo, ela tem que ter uma visão dele, tem que vê-lo, ela tem que ouvi-lo, ela tem que começar a crer que ele ainda fala conosco, não somente através da Bíblia, mas ele fala no seu interior, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. Ele informa você
sobre você. Agora, não creio que Jesus fala comigo coisas que podem sair de mim como doutrinas que vocês têm que obedecer. Se é uma coisa que todos nós temos que obedecer, está na Bíblia. Se é uma coisa universal, está na Bíblia. Se é uma coisa específica sobre eu amar minha esposa, entre eu e Jesus, e mais ninguém. Se é uma coisa entre eu e Paulo, entre Jesus e eu e Paulo, e não posso cobrar isso de mais ninguém. Entendeu? Ele vai trabalhar comigo, ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu preciso ser levado a crer que Jesus tem coisas para falar comigo, especificamente comigo. Ele pode usar a Bíblia, ele pode usar a natureza, ele pode usar outras pessoas, ele pode falar, mas muitas vezes ele fala no meu espírito sobre a minha própria pessoa. Tem que vê-lo, ouvi-lo, amá-lo e vivê-lo. Então eu uso essa maneira de discipular pessoas. Vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, vivê-lo. Tudo focado nele. Tudo focado na pessoa dele. Eu não quero tirar a atenção da pessoa de Jesus durante o discipulado inteiro. Eu não quero que ele vá para qualquer outro canto, pensando, eu quero que a pessoa fique comigo, focado na pessoa de Jesus. Por quê? Porque existe muita confusão. O discipulado, para a maioria das pessoas, é assim. Vamos fazer uma coisa aqui. Aqui você vê o número 1. Ache número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então pode começar aí, vê se você consegue. A primeira pessoa a chegar a ter 15 é a pessoa mais espiritual aqui. Porque esse é o nosso processo de discipulado. Se chegar a ter 2, 8, quem chega até 15 primeiro, levanta a mão, por favor. Quem achou 15? 12. 13, cadê o 13? 13, 14. Não, 14, não sei. 14, que ele não sei. Ali o 15. Se me disseres onde é que está o 15, eu digo que estou a Quem achou? Então, está pronto para ser consagrado. Agora, é uma confusão. A discipulado das nossas igrejas é uma confusão. A minha opinião é só perguntar para um pastor: deve ser o discipulado na sua igreja? E você tem que... É difícil seguir o processo. 101, 102, 110 é melhor. Agora, muito discipulado chega pelo menos aqui. Veja se você vê o sistema agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está vendo o sistema? Isso é faculdade bíblica. Não, faculdade bíblica é um sistema teológico, não é? Agora, eu acho isso importante, mas C.S. Lewis fala assim: existe uma diferença enorme entre mapas e viagem. Entendeu? Faculdade é aprender a ler mapas. Vida é a viagem. Entendeu? Então, quem vai fazer uma viagem precisa ler as mapas. Tem que ver como as pessoas do passado chegaram onde chegaram. Aí você pode evitar um monte de rua sem saída, um monte de problema que você não precisa. Nós não precisamos repetir os debates do passado sobre a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Já foi feito. Não precisamos fazer uma segunda reforma na igreja sobre justificação pela fé. Já foi feita. Então tem um monte de coisas que a gente pode eliminar aqui na faculdade
que vocês podem eliminar. Glória a Deus, não temos que lutar sobre a inspiração das Escrituras. Não temos que lutar sobre justificação pela fé. Agora, profecia, ainda vai ter lutas. Porque não foi resolvido totalmente na igreja como é que vai ser o fim. Todo mundo concorda que vai ter um. Só isso. Entendeu? Aí vai ter brigas ainda. Quem é o anticristo? Se ele vem antes, quem depois? Aí isso vai ter debate aqui. Tudo bem, vamos ter debate. Mas a gente, quando se trata de discipular pessoas, nós não podemos, na minha opinião, é cruel criar sistemas complicados no discipulado. Porque acontece, você acaba criando uma competição entre crentes para chegar primeiro. Você cria uma competição e não uma cooperação. Entendeu? Nós transformamos a igreja em pessoas que têm e pessoas que não têm. Pessoas que conseguem e não conseguem. Nós criamos um sistema quase como um sistema de grau, de diplomas. No Brasil, nós temos uma coisa linda no Brasil, ainda, não sei quanto tempo vai durar, nos Estados Unidos já desapareceu. Eu chamo efeito Dona Maria. No Brasil, se você entrar na maioria das igrejas hoje em dia e perguntar para o pastor quem é o melhor crente na sua igreja, ele nunca traz para você um teólogo, porque tem poucos na maioria das igrejas. Ele nunca traz um pastor. Ele sempre diz, a Dona Maria. E Dona Maria tem esse tamanho, é analfabeta, normalmente, está criando os filhos da filha e também trabalha no tempo integral, acorda cantando e dorme cantando, porque a única coisa que ela sabe fazer é cooperar com Jesus. E ela já desistiu disso. Porque ela sabe que ela não pode. É chamada pobreza de espírito. Entendeu? Então, Dona Maria é a prova que recurso não faz o discípulo. Cooperação com Jesus faz o discípulo. Agora, quando você pensa em discipular alguém, você vai ver isso na igreja. Lança um desafio que você quer pessoas que estão dispostas a serem voluntárias para discipular pessoas. E o número de pessoas que vêm vai ser um número muito pequeno. Porque eles acham que para discipular pessoas, você tem que ser uma pessoa inteligente. Em vez de uma pessoa que sabe cooperar com Jesus. Por exemplo, se uma pessoa sabe cozinhar bem, e você diz, você pode ensinar a minha filha a cozinhar algumas coisas que você cozinha, porque você é uma pessoa que sabe cozinhar. Então, quem cozinha bem diz, claro, manda ela. Se alguém joga bem futebol, e você tem um menino na igreja, você joga muito futebol, leva meu filho para... Eu não sei jogar nada, mas se ele quer jogar, você poderia dar umas ideias. Eu sei, claro, né? Porque você tem uma confiança que você faz bem isso. Mas quando o discipulado é levantado numa igreja, nós achamos que nós temos que reunir as autoridades teológicos, pessoas que sabem de teologia para discipular, mas na realidade, cooperar com Jesus é o segredo do discipulado. A Dona Maria ensina discipulado. Ela está ensinando o pastor. Entendeu? Porque o pastor, todo dia no seu escritório, ele está orando assim:
Deus, me dê a fé de Dona Maria. Ele está orando isso. Porque ele está sobrecarregado, em pânico, mas ele tem um salário 5 vezes maior que ela tem, mora numa casa melhor que ela tem, não enfrenta nem a metade das batalhas que ela enfrenta, e ele está quase pronto para desistir. E ele vê ela todo domingo, e ela chama a atenção dele. Por isso ele diz, a melhor crente de minha igreja é Dona Maria. Agora, infelizmente, no Brasil, felizmente no sentido econômico, infelizmente na área espiritual, Dona Maria vai desaparecer. Já desapareceu nos Estados Unidos. Classe média cresceu até o ponto que ela não é tão aparente. Porque o governo cuida disso, tem programa para isso. Eu não sou a favor de pobreza, mas eu sou a favor de pobreza de espírito. E pobreza, muitas vezes, pobreza, tipo, falta de recurso, muitas vezes, deixa a pobreza de espírito aparecer. Não sou a favor de favela, mas na favela, você muitas vezes vê mais Jesus do que você vê no bairro rico. Talvez por isso Deus permite muitos de seus filhos ainda viver na pobreza. Porque eu preciso ver. Eu preciso crer que pode acontecer isso no discipulado. Agora, na minha casa, alguém nos deu um presente uns anos atrás desse retrato de Jesus. Mas o que é interessante aqui é o Sermão da Montanha. Então, o que eu creio que nós não estamos entendendo é que em cada página desse livro é Jesus. Os fariseus odiaram Jesus. E ele disse, vocês procuram nas Escrituras porque você acha que nelas vocês acham a vida eterna. E ele disse, o livro fala de mim. Entendeu? O que eles estavam procurando nas Escrituras estava bem na frente deles. Então, o que nós buscamos no discipulado, nós buscamos aqui. Mas será que o resultado é isso? O discipulado leva a pessoa a ver Jesus em tudo? Em todos? O discipulado leva ela a ouvir só Jesus? Uma mulher que a gente conhece, ela parou de ouvir Jesus. Tenho certeza que você já viu isso na sua igreja. Ela estava seguindo Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, amando Jesus, vivendo Jesus. Aí ela ficou ofendida por um pastor. Ela foi maltratada por um homem de Deus. 5 anos mais tarde, ela fez aconselhamento com a minha esposa. E a minha esposa foi ferida pelo mesmo pastor, mas de uma forma muito pior. Mas a minha esposa, no processo, não parou de ver Jesus, ela viu Jesus melhor. Ela não parou de ouvir Jesus, ela ouviu Jesus melhor. Ela não parou de amar Jesus, ela amou Jesus mais. Estava vivendo Jesus mais. Então, você tem essas duas mulheres. Uma delas parou de ver Jesus e outra conseguiu vê-lo mais claramente através da mesma dor que aconteceu na mesma hora. Então, minha esposa, tentando ajudá-la a recuperar a visão de Jesus, porque esse homem tomou o lugar de Jesus na visão dela, minha esposa estava tentando discipular ela. Discipular como? Levá-la de volta para Jesus. Para cooperar de novo com Jesus. Então a minha esposa disse para ela, o nome dela é Eliana, e ela falou, Eliana, vamos orar agora mesmo
nós dois. E vamos entrar na presença de Jesus, que habita em você, que habita em mim. E vamos pedir para Jesus se Ele quer que você perdoe esse pastor e que você volte a viver sua vida cristã de novo. Então minha esposa começou a baixar a cabeça. E na hora de baixar a cabeça, ele olhou para ela e percebeu que ela não baixou a cabeça. Então a minha esposa abriu os olhos, olhou para ela e disse: não vai orar? Ela disse: não, eu já sei o que ele vai falar. E eu não quero fazer. Então não era uma questão de teologia. A questão era cooperar com Jesus. E ela resolveu que não queria mais cooperar com Jesus. Amados, o discipulado dela parou. Parou, porque discipulado é cooperar com Jesus. Mas nós, olha, é o tipo de mulher que se eu fosse de volta para os Estados Unidos e abrisse uma igreja, ela viria na minha igreja, porque ela gosta de mim. Mas o problema é que gostar de mim não é discipulado. Ouvir Jesus é discipulado. Você pode levantar uma igreja de pessoas que gostam de você, por enquanto. Até você fizer algo que eles não gostam. E vão procurar outra pessoa melhor que você. E atacar você na saída. Se você quiser ter seus discípulos, pode ter. Mas se você quiser discipular uma pessoa onde ela vê Jesus em tudo, é uma outra tarefa. E você só faz isso se você vê Jesus em tudo. Entendeu? Se você está pronto para obedecer Jesus. Muitas vezes eu tenho orado assim. Quando um membro ataca a gente, e pastor muitas vezes é alvo de ataques que não tem nada a ver com você. A pessoa já está chateada com a vida, porque Jesus não é a vida dela, e ela acha que atacando você é como atacar representante de Deus. Às vezes é perigoso numa cultura ser padre ou pastor, porque o povo fica tão chateado que quer matar alguém e você anda desarmado. Então é você. Entendeu? Não vai matar alguém no governo, na polícia, vai matar você. Então, se a pessoa quer atacar você tem que estar vendo Jesus para aguentar esse tipo de ataque. Você tem que estar vendo Jesus. E muitas vezes, quando eu fui atacado por pessoas na igreja, a minha oração foi assim: Jesus, eu posso matá-los? E até hoje ele nunca me deu permissão. Mas eu sempre pergunto: Senhor, quer que eu perdoe eles? Mas eu também já passei meses e semanas e meses não fazendo aquela oração, porque eu já sabia o que Jesus diria para mim. O discipulado não é complexo, é perguntar. Vamos ver se vocês têm a mente de Cristo. Vamos ver se nós temos a mente de Cristo. Você está liderando a mocidade da sua igreja, você está liderando o ministério da sua igreja, e alguém ofende você. Jesus diz o que você deveria fazer quando alguém ofende você. Você lembra da doutrina? O que é? Vire a face. Andar uma segunda milha. Perdoar 70. Agora, saber a teologia do perdão é uma coisa. Ouvir a voz do perdão é outra coisa. O senhor quer que eu perdoe essa pessoa de novo? Eu sou como Pedro. 7 para mim já é milagre de Deus. Para mim, 7 vezes perdoar a mesma pessoa já é milagre de Deus. Quando chego em 6, eu já tenho 40 razões para não mais investir na pessoa.
Entendeu? Eu estou falando para você. Não, tem hora que Jesus fala para você, pare de jogar suas pérolas aos porcos. Isso não é odiar alguém. É parar de colocar coisas preciosas que você tem de Jesus na vida de alguém que só pisa em cima daquilo que você já deu. Isso é diferente do que não perdoar a pessoa. É um outro assunto. Também ele fala, deixa seu sim ser sim, seu senão. Tem hora que vou ter que falar para alguém na sua igreja, por favor, para o seu bem e o meu bem, procure uma outra igreja, porque você acha que esse pastor não presta, e sendo que essa é a sua perspectiva, e eu não vou embora. Então, isso é um sim, sim, não, não, mas isso é diferente do que você criar um grupo na igreja que concorda com você para atacar você porque ele ataca você. Entendeu? Então, seu discipulado também é o mesmo desafio que ele tem, e você tem que ouvir a voz de Jesus. Agora, existe uma regra na vida espiritual: o que ganha sua atenção ganha você. Eu creio muito nessa regra: o que ganha sua atenção ganha você. Por isso tem tanta propaganda, porque todo mundo no mundo entende: o que ganha sua atenção ganha você. Tem pessoas que dizem, eu não sei se eu concordo 100%, mas acho que é um pensamento muito bom, que louvar é prestar atenção. Você aprecia aquilo que chama a sua atenção e mantém a sua atenção. Então, existe a necessidade de compreender que para discipular uma pessoa, você tem que levá-la a prestar atenção em Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana e momento a momento. Lembra, pense nos primeiros discípulos. Como foi o discipulado deles? Era acordar de manhã e fazer o quê? Achar Jesus. A primeira responsabilidade da manhã era achá-lo. E tinha dias que ele sumiu. Foi orar. E eles fizeram o quê? Ou foi procurá-lo, ou alguém falou, espera aqui, ele volta. Entendeu? Mas ninguém inventou um outro programa. Porque o programa era ele. A agenda era a dele. Não é um acidente que ele não tinha um lugar fixo. Ele estava ensinando essa questão: o que ganha sua atenção, ganha você. O que ganha sua atenção, ganha você. E no fim do discipulado, quando ele falou que ele seria morto, Pedro disse, todo mundo vai negar você, mas eu não. E Jesus sabia dessa verdade, que ganha sua atenção, ganha você. Ele sabia que na hora que ele foi levado prisioneiro, seria quebrado a atenção do Pedro, e o Pedro voltaria sua atenção para a sua própria miséria, sua própria dor. Ele teria um momento de perder sua vida, perder de vista a vida dele, que era Jesus. Então ele achou que ele tinha suficientemente nele para ele não negar Jesus. E nós sabemos como é que ficou aquela história. Ele negou Jesus. Mas logo Jesus voltou, encontrou Pedro na praia e fez 3 perguntas. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Por quê? Porque quando você ama alguém, você presta atenção naquela pessoa. Aquela pessoa sempre está na sua mente. Você presta atenção naquela pessoa. Então, discipular pessoas não é focar elas em nós. Não é focar elas no nosso sistema. É levá-las a ver Jesus, que é uma forma de atenção. Ouvir Jesus, que é uma outra forma de atenção. Amar Jesus, que é outra forma de atenção. E vivê-lo, que é outra forma de atenção. Então, aí você chega, para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem? Mas Cristo vive em mim. Então nós temos que repensar
como é que vamos focar a atenção das pessoas na pessoa de Jesus? Outra coisa, leia isso comigo, vamos ler junto, tá? De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. Agora, isso é uma lição muito importante. O segredo de uma boa teologia é a primeira letra e a última. Alfa e ômega. Se você começa com Jesus e termina com Jesus, seu sistema de teologia vai ser bom. As pessoas vão poder fazer leitura do que você fala. Mas se você tirar Jesus do início e tirar Jesus do fim, ninguém vai entender sua teologia. Então, você tem que começar toda a mensagem com Jesus e tem que terminar toda a mensagem com Jesus. Não prega assuntos. Prega Cristo. Paulo falou assim: eu resolvi conhecer entre vocês Cristo e Cristo crucificado. Por quê? Porque ele percebeu que não tem fim de debates teológicos. Não tem fim. Mas o único lugar onde a igreja se une é sobre Jesus. Então nós temos que, de alguma forma, em toda a mensagem, focar atenção em Jesus no início e focar atenção em Jesus no fim. Eu faço isso com uma coisa bem simples. É quase toda vez que eu prego uma mensagem, lá na PIB, Primeira Igreja Batista de São José, e nas outras igrejas onde eu faço mentoria dos líderes, eu começo quase toda reunião dessa forma. Então põe sua mão sobre o seu coração assim, por favor, coopere comigo. Não é doutrina falsa, não. E se realmente for, Deus vai perdoar você porque eu pedi, tá? Então fala comigo. Jesus, que bom que o Senhor está aqui. Que bom que o Senhor está aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Amém. Eu começo toda a pregação na minha igreja pedindo para todo mundo ficar de pé e falar isso comigo. Por quê? Porque eu quero igualar todo mundo. Eu quero começar com Jesus. E normalmente quando eu termino a mensagem, eu faço mais uma declaração da perfeita presença de Jesus em todos nós. E sabe o que é interessante? Pessoas choram. Pessoas choram. Quase imediatamente a igreja inteira, uma tranquilidade desce sobre a igreja. Porque o que você está fazendo é voltando ela para a fonte do discipulado, que é Cristo. É impressionante como muda o ambiente. Mudou aqui. Parou de ser teoria e se tornou uma coisa íntima, igual para todos nós. Amém? É muito poderoso isso. Tem outras coisas assim que mostram mesmo. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como a nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava muito complicado, mas nessa linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso, sua capacidade merece parabéns. Em vez de uma confusão teológica, o que nós temos agora? Podemos ser batistas com a nossa confusão. Podemos ser presbiterianos com a nossa confusão. Mas se começar com Jesus e terminar com Jesus, as pessoas vão chegando até a conclusão certa que é Jesus. Por isso, no Ministério Permanecer,
Eu tenho um programa de rádio na Assembleia de Deus no sul do Brasil. Eu trabalho com igrejas neopentecostais, batistas. Eu prego a mesma coisa, não altero nada e até agora ninguém me matou. É milagre de Deus. É milagre de Deus. Porque eu não sei como é que pode isso acontecer. Mas por quê? Porque meu assunto é um assunto de duas perfeições. Cristo crucificado, Cristo. Cristo crucificado e Cristo. Talvez seja o segredo do Billy Graham, que ele passou a vida toda só pregando aquela primeira perfeição, que é Cristo crucificado por nós. E conseguiu evangelizar quase o mundo inteiro. E continua tendo influência. Mas o discipulado, se você entra com ideias do discipulado, você pode criar uma briga. Ah, minha igreja é igreja com propósito, minha igreja é rede ministerial, minha igreja é tradicional, minha igreja... Porque são brigas de discipulado. Mas o discipulado também é Jesus. Será que a gente não pode fazer uma pequena reforma no discipulado e voltar para Jesus também? Eu creio que sim. Essa aqui é a ideia que ganha sua atenção, ganha você. Alguém consegue achar isso da Transbek? Na segunda e na penúltima. Consegue? Sim, na segunda e na penúltima. É a letra 32 e a 74. Essa é mais fácil, né? Tudo bem? Essa aqui é um pouco mais difícil. Qual é a letra? Já encontrei, está para aí a meio. Olha lá. 2, 3, 4, 5, Agora, 6. Na sétima. agora a ideia dessa é assim. Sua vida está cheia de 9. Seu mundo está cheio de 9, mas sua vida é 6. Quer dizer, se você focar em Jesus, seu mundo pode ser um caos. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Mas as pessoas estão querendo que você transforme todos os 9 em 6 para elas. Eles querem que você ensine um tipo de fé que é capaz de transformar todas as coisas negativas em positivas. Mas isso não é o discipulado. O discipulado é você viver Jesus no meio dessa coisa terrível chamada mundo. E é possível ensinar a pessoa a viver bem. Aqui é fácil, acho N. Achou? Esse aqui é fácil. E o discipulado é assim também. O discipulado se torna mais fácil quando a pessoa tem a prática de achar Jesus em tudo. Achar Jesus em tudo. Achar Jesus em tudo. Achar Jesus em tudo. E quando a pessoa começa a fazer isso, ela é Dona Maria. Porque o segredo da Dona Maria não é inteligência. O segredo da Dona Maria é que ela vê Jesus em tudo. Como Jesus viu o Pai em tudo. Como as pessoas do Velho Testamento conseguiram ver Deus em tudo. E quando eles tiraram seus olhos de Deus, como Moisés, entendeu? Então o discipulado de Moisés parou várias vezes. A primeira vez foi quando ele matou aquele egípcio. E no fim da sua caminhada com Deus, ele também no seu discipulado parou naquele momento quando ele viu o povo e não viu Deus. Então, em vez de, acho que foi falar para a pedra, ele bateu na pedra. Agora, nós entendemos que ele foi punido, quer dizer, ele não conseguiu entrar na vida frutífera, que é a terra prometida. Não creio que a terra prometida é símbolo do céu. Para mim, a terra prometida é uma vida frutífera, porque o céu não está cercado por inimigos. E não tem que expulsar ninguém do céu. Foi expulso. Então, para mim, a terra prometida é uma vida abundante e Deus poder confiar, colocar nas nossas mãos recursos abundantes, sem os recursos destruir a gente. Então, quando ele não entrou, mas onde é que a gente vê Moisés? No Novo Testamento. No Novo Testamento, quando Jesus é transfigurado.
Então, quer dizer, a posição perante Deus dele não mudou, mas o discipulado é sempre uma questão de cooperação. Eu estou cooperando com Jesus hoje. Mas se eu parar de cooperar com Jesus hoje à noite, tudo que eu fiz até agora, você não pode acumular o discipulado. Esse pensamento é muito importante. Nós criamos sistemas que dão a impressão que você vai acumular espiritualidade. Não, espiritualidade é sempre a questão deste momento. Você pode acumular conhecimentos, experiências, mas a minha espiritualidade é momento a momento. Por isso, muitas pessoas começam bem e terminam mal. Não é porque são pessoas más, porque elas acham que meus 40 anos de vida cristã significa que agora eu posso prestar menos atenção em Jesus. Não existe. Não existe momento de férias nessa coisa. Você não tira férias de Jesus. Você tira férias de Jesus por um dia, você pode bater na pedra e destruir o ministério de uma vida toda. Não significa que aquilo que Moisés fez não valeu, mas quando Deus disse: venha para cá, eu vou ter que matar você. De um lado era uma recompensa, morrer é lucro. Mas do outro lado, ele não conseguiu ver o fruto do seu próprio trabalho. Então eu quero terminar bem. Por isso eu preciso permanecer hoje. Eu sou tão dependente hoje do meu discipulado, que é Cristo, do que quando eu comecei nessa caminhada. O fato que eu já preguei, plantei igrejas, não tem nada a ver com este momento, no sentido de eu cooperar com Jesus ou não. Cooperar com Jesus hoje é uma renovação diária. Paulo fala assim: por fora estamos vivendo uma experiência de desgaste, de desânimo por fora, mas por dentro estamos sendo renovados. Então, o discipulado é sempre vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, vivê-lo, ouvi-lo, amá-lo, vivê-lo. É sempre assim. Então, não faz confusão entre ganhar diploma, ser consagrado, plantar igreja e espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa de todo crente, em todo momento, porque espiritualidade é Cristo formado em você. E formado, a ideia é que Ele é a força que explica você. Cristo formado significa que Ele chega a ser a força que explica seu comportamento. Você é um ramo. E quando o fruto, a única explicação do fruto é a videira, o ramo está formado. Entendeu? Porque aí o ramo está sendo tão influenciado pela seiva da videira que o fruto sai. Então, se sai de mim o fruto do Espírito, é porque Cristo está formado. Cristo está formado. Mas é um processo diário que o agricultor vai trabalhando e trabalhando. Opa, vamos ter que considerar isso. Acho que vamos tirar nosso tempo. Eu queria só terminar, e eu vou ver que mudou a fonte aí. O que eu queria comunicar só nessa primeira parte é uma visão de uma nova maneira de você olhar seu discipulado. Agora, não tem que jogar fora as apostilas. Porque a informação que está nas apostilas são verdades importantes. Mas quando você trabalha com pessoas, nunca pensa que ela falta a vida cristã. Ela tem a vida cristã. Todo crente na sua igreja pode viver o sermão da montanha. Porque o sermão da montanha habita nela.
Cristo falou, sem mim, tudo posso. Entendeu? Então, eu creio que o Marlon pode viver o Sermão da Montanha. Se ele cooperar com Jesus, momento a momento, ele é capaz de viver um discipulado como o apóstolo Paulo. Se Deus quer que ele faça o que o apóstolo Paulo faz, isso inclui ele ser morto. Eu acho que ele não está oferecendo para isso, mas se Deus quisesse, ele é capaz. Porque a capacidade dele é Jesus. Então nós estamos chamando pessoas para os nossos cursos para dar uma pequena reforma nos suas vidas, em vez de estarmos chamando elas para viver sua vida, que é Jesus. É diferente. Eu fiz 20 anos de uma maneira, mais 25 na realidade, e agora nos últimos 16 anos eu estou fazendo de uma forma diferente. Então eu posso comparar o resultado. E nós temos nossos fracassos, nós temos os nossos Moisés, que vai bem e cai, mas sabemos recuperá-los. Porque recuperar uma pessoa que baseou seu discipulado na sua teologia é uma coisa, quando ela cai. Porque o que você faz com ela? Você tem que mandar ela de volta para a faculdade? Ou você manda ela de volta para Jesus? Entendeu? Quando o cristão cai, você fala para ela, o diabo tirou a sua atenção de Jesus e você caiu. Você quer focar sua atenção em Jesus de novo? Eu ajudo você. É mais fácil restaurar uma pessoa quando Jesus é o assunto. É mais difícil restaurá-la quando ela cai e prova que seu sistema não funciona. O que as igrejas fazem? Alguém peca na igreja, nós temos uma tendência de expulsá-la. Por quê? Porque é uma prova que nosso sistema não funciona. E a gente não quer ter cliente chateado no meio dos outros clientes. Então, sendo que nosso sistema é perfeito, não tem problema todo ela. Mas quando alguém cai num sistema de discipulado baseado em Jesus, a gente faz o quê? Levanta, foca ela de novo em Jesus para ela vê-lo, ouvi-lo, amá-lo e vivê-lo. Agora, se ela não quer vê-lo, ouvi-lo, amá-lo e vivê-lo, a gente fala para ela, pode ir. Quando você está pronto para vê-lo, ouvi-lo, amá-lo e vivê-lo, estamos aqui com braços abertos para você. Porque aqui não podemos ajudar você sem Jesus. Então o assunto não é o pecado dela. O assunto é Jesus. Jesus. Sempre Jesus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de considerar a beleza do seu plano de discipulado, que é a sua presença em nós. Ajude-nos a ter uma visão de como levar a nossa igreja, os nossos queridos, para esse relacionamento sem barreiras com o Senhor. É no seu nome que eu oro. Amém. Pastor Paulo, como é que o pastor Carlos diz que não há pirâmides, não há sistemas, mas há t-shirts. T-shirts. Para Eu quem não trouxe este, mas adeptos ao projeto. vamos fazer alguns t-shirts aqui. Deixa vai até que horas? Até à 1. Tá bom, tudo bem. Bom, eu queria ter um momento só, então, de você participar dessa forma. Se você tem uma pergunta específica, pode fazer agora, mas também alguma coisa que você pegou que para você foi importante.
alguma ideia, algum pensamento. Já falaram comigo vários pastores que na sua caminhada com Deus, Deus já levou eles até essa conclusão, mas de uma outra forma. Que eu encontro isso muito, especialmente para líderes que já estão nessa luta faz tempo. Você vai eliminando coisas até finalmente voltar para Jesus. Então, você vai chegando nisso. A minha linguagem é a minha linguagem. A minha maneira de expressar a minha. Mas muita gente já chegou nessas conclusões. Por isso eu gosto de chamar o permanecer um diálogo. Não é a única maneira de expressar essas verdades, mas é uma maneira de expressar essas verdades. Alguma coisa que queria perguntar, ou alguma coisa que marcou você acha? Eu acho isso muito importante. Eu achei essa ideia vai ser útil no meu trabalho. Quem queria oferecer o que o Espírito Santo confirmou no seu coração? Alguém? O Espírito Santo não fez nada aqui? Não é? Quem pegou uma ideia que vai comunicar? Peguei uma ideia interessante que o pastor veio falando sobre o atendimento com a mulher que fez, que começou a contar os problemas, né? Tive uma ideia que, muitas vezes, na nossa prática de pastor, ouvindo uma pessoa e queremos estar sempre passando a receita mesmo, a receita médica, né, para a pessoa. Mas o interessante é que, quando você não deixar claro, foi o que o Senhor colocou no meu coração, que o pastor explicou, para a pessoa que enquanto ela viver a dor, viver a sua vida em prol da dor, nunca vai ter, né? Vai ter sempre aquilo para dizer, mas a partir do momento que ela vive Jesus na sua vida, a sua vida é Jesus, as coisas mudam. Então ele já abriu a minha mente em relação a explicar para as pessoas o que é viver Jesus, que é uma qualidade na nossa vida, né? Com os apontamentos que eu coloquei. Eu achei isso muito importante. Amém. Isso foi muito importante para mim também, porque mudou completamente minha maneira de... Eu poderia afirmar a pessoa na sua essência e chorar com ela a sua dor. Entendeu? Então é uma coisa, chorar a dor sem questionar a essência. Também é a mesma coisa com alguém que cai no pecado. Você pode afirmar a presença de Cristo ainda nela e chorar a perda de cooperação com Jesus que ela passou. Entendeu? É uma ajuda bastante forte para mim também. Mais alguém? Alguma coisa que chamou? Eu estava a pensar, pastor, é que a ideia de afirmarmos a vida de Cristo em nós não se confunde com qualquer teoria de confissão positiva ou de pensamento positivo, negando a existência dos problemas. Quer dizer, eu acho isso muito importante. É que Jesus, ele próprio, não nega as aflições. Sim. Não é? Ele não esconde as aflições. Nós estamos a falar de confissão positiva. Estamos a afirmar a presença perfeita de Cristo em nós, que é capaz de lidar com um mundo à nossa volta que é caótico. Sim. Portanto, eu, para mim, creio que é muito, muito forte se nós colocarmos o foco na ideia de que quem tem Jesus não tem falta de nada, Jesus supre todas as nossas reais necessidades, não necessariamente os nossos desejos, mas as nossas reais necessidades estão supridas nele, mesmo que o mundo à nossa volta esteja caótico. E eu não estou a negar a existência do problema, eu não estou a negar a existência do mundo caótico, o que eu estou a afirmar é que Jesus vive em mim e ele é a presença perfeita. Portanto, é um pouco isto que me dá muita tranquilidade, porque sabemos que há discursos mais no sentido de sonegar os problemas, de não sequer falar deles, de não considerar a existência desses problemas. E não é disso que estamos a falar. Não é? Exatamente. Não é o poder do pensamento positivo, é o poder de uma vida perfeita. É diferente. Não é um pensamento, é uma pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado que a gente não transforma o cristianismo numa coleção de pensamentos, doutrinas, e separar o cristianismo da pessoa. Então,
Eu gosto de falar assim, eu sou um crente presencial. Eu vivo a presença de Jesus. Então essa presença é o que me faz capaz de lidar com o mundo, como você falou, que é um caos. No Brasil nós temos muito a ideia que a fé é uma ferramenta para gerenciar os problemas do mundo. E eu falo assim, tome cuidado com essa coisa de desenvolver uma fé muito forte. Porque foi Deus que deu o endereço de Jó para o diabo. Entendeu? Então eu falo, se você ler a Bíblia, se você desenvolver uma fé muito forte, é capaz que Deus dê o seu endereço também. Porque a história da Bíblia é quem tem muita fé entra numa batalha espiritual. Entendeu? E então, tome cuidado. Eles querem só fé suficiente para mudar de bairro, mudar de marca de carro. Mas não queira uma fé que Deus poderia falar, você conhece meu servo Carlos? Entendeu? Então tome cuidado com esse conceito, essa ideia. Às vezes eu sou acusado de falar como se fosse poder do pensamento positivo. Por isso, eu corro de volta para João 15. E eu falo, tudo bem, se eu estou falando de uma forma errada, pode me corrigir. Mas explica para mim o que é a influência de uma videira na vida de um ramo. É positiva? É constante? É frutífera? Agora, o mundo ao redor da vinha é um lugar difícil para a vinha. Mas ainda assim é provado que pode ter vinhas em qualquer lugar onde o ambiente é correto. E Jesus provou que Ele é capaz de dar fruto neste mundo em qualquer lugar. Então podemos levar o Evangelho para qualquer canto e saber que aí pode plantar uma vinha. Pastor, a frase que mais me apanhou, que ainda não foi usada hoje, mas que vai explicar talvez para aqui para os nossos irmãos, naquele primeiro ano em que tive contato consigo, é que o desafio do permanecer não é viver uma vida tentando pecar menos. Porque isso é esforço. Sim. E isso cansa-nos. Sim. E nós falhamos tantas vezes que tínhamos razões objetivas para desistir. A ideia é permanecer mais. Sim. Em vez de tentar pecar menos. Sim. Porque se eu me chegar mais à videira, provavelmente o fruto, provavelmente não, é garantido que o fruto vai evidenciar essa ligação orgânica. Portanto, muitas vezes o nosso discipulado quer dizer às pessoas, tenta pecar menos. E a mensagem que estamos aqui a tentar reaprender é a mensagem de Jesus. Permanece mais em mim. Sim. Porque a carne não vai melhorar, o mundo não vai melhorar e o diabo não tem melhoras. Tem três coisas que nunca vão mudar durante o seu ministério: sua carne, o mundo e o diabo. A sua carne é a sua carne. Se você parar de permanecer, sua carne se manifesta. Os pecados da juventude. Então, como Moisés. E sua carne é aquilo que você desenvolveu na sua juventude. Os pastores que eu tenho ajudado a restaurar depois de uma queda não inventaram novos pecados. São os pecados da sua adolescência e juventude. Se eu cair hoje, você pode ter certeza que vou cair exatamente na área que foi desenvolvido na minha carne, na minha adolescência. Orgulho, cobiça, qualquer outro pecado que você pode imaginar que achou lugar na minha carne.
E o Paulo acertou. A ideia é assim, não é que eu peco menos, é que eu permaneço mais. O que ganha sua atenção, ganha você. Saiba disso. Se você pregar muito sobre pecado na sua igreja, você vai ter muito pecado na sua igreja. Entendeu? Porque o que ganha sua atenção, ganha você. Quando você pega contra o pecado, você coloca a atenção das pessoas no pecado. Quando você leva a atenção das pessoas para Jesus, vai pecar menos. Então a igreja cheia de amor para Jesus, a igreja que vê Jesus, ouve Jesus, ama Jesus, vive Jesus, o pecado vai baixando. Agora, vamos definir outra coisa que eu acho importante, a maneira de definir o que é pecar. A maioria das pessoas pensa que pecar é quebrar uma regra, ou quebrar um mandamento de Deus. E claro, biblicamente podemos falar assim, quebrar um mandamento de Deus é pecar. Mas todo mandamento de Deus tem um objetivo, um alvo. E o alvo do mandamento de Deus é amar a Deus e amar ao próximo. Então o alvo de todo mandamento segundo Jesus é amar a Deus e amar ao próximo. Então eu defino o pecado assim. Eu peco quando o meu amor para. Entendeu? Eu peco quando o meu amor para. Então vamos usar uma ilustração. Eu estou no trânsito, atrasado para um compromisso. Eu não sei quando para seu amor, mas meu amor para Quando o trânsito para. quando o trânsito para. Entendeu? Então aí eu me transformo num outro tipo de motorista. Os brasileiros são assim. Brasileiros são pessoas tão agradáveis, tão alegres, tão gentis, mas coloca eles atrás de um volante de um carro e transforma a pessoa numa outra pessoa. É impressionante.